Olá, boa noite. Conseguem todos ouvir-me bem? Olá. Muito bem-vindos, boa noite a todos. Nós estamos aqui, nós somos da Bertrand Editora, pelo menos os que estão aqui presentes já contavam com isso. Quem não estava, também fica já apresentado que nós estamos aqui como um clube de leitura de Robert Jordan, da Wheel of Time, ou seja, a Roda do Tempo. Antes de mais, eu quero agradecer às nossas intervenientes, à Ana Lopes, à Mafalda e à Ana, à Feite, que são leitoras acérrimas de Robert Jordan e criaram um clube de leitura que tem dinamizado de forma bastante intensa. Este clube de leitura insere-se também neste movimento de ler é essencial. Portanto, esta campanha foi desenvolvida pela Bertrand com o intuito primordial de assinalar a importância do livro como bem essencial e de continuar a promover a cultura e os hábitos saudáveis de leitura no nosso país. Eu distribuí um manifesto pela leitura que é proveniente da Irene Valerro, que tem um livro fantástico que é O Infinito num Junco. Quem não conhece, passo desde já também a curiosidade que foi o livro mais vendido em Espanha durante o confinamento e é de facto um fenómeno de vendas, quer em Espanha, quer em Portugal. Em Portugal já vai, se não me falha a memória, na 6ª edição, mas tem aqui o diretor editorial que pode-me fazer sinal a confirmar, correto? Vou passar para o slide seguinte. Pronto. Então, como eu falava, portanto, isto é a leitura da Roda do Tempo. Esta série está com mais de 80 milhões de exemplares vendidos. É a série de fantasia mais vendida de sempre no mundo inteiro, depois de O Senhor dos Anéis. O primeiro, a Bertrand Editora tem vindo a reeditar estes títulos. O primeiro, O Olho do Mundo. O segundo, A Grande Caçada. O terceiro, O Dragão Renascido. E agora, A Sombra Alastra. A vontade, claro, é continuar, ainda para mais, porque brevemente também irá estrear uma série na Amazon e que conta com um elenco de luxo, como por exemplo a Rosamund Pike, que é uma atriz bastante conhecida e que está num dos papéis principais. Então, voltando aqui às apresentações, portanto, a Ana Lopes, que é a grande dinamizadora deste clube de leitura, é livreira, é uma leitora compulsiva e auto-intitula-se como fada madrinha dos livros nas horas vagas. Tem o canal do YouTube da Phoenix Flight, onde vai partilhando as suas leituras com quem a quiser ouvir. No meio temos a Mafalda, também conhecida como a outra Mafalda, porque a original é da banda desenhada do Quino. Leitora e colecionadora de livros, às vezes fala sobre livros nas redes sociais, em particular no seu canal do YouTube com o mesmo nome. Na ponta temos a Fate Strange, o camaleão das mil paixões, e as suas páginas são um reflexo das mesmas, a sua visão, a sua forma de partilhar com o mundo. Há quem diga que fala muito de autores portugueses, é no arte. E aqui connosco, a moderar, a conduzir a conversa, temos o Carlos Almeida, que é o nosso editor de ficção estrangeira da Bertrand e que irá conduzir esta conversa, que eu acredito será do agrado de todos. Antes de mais, vou partilhar o nosso book trailer, para que possam também brevemente ficar mais inspirados em relação à Roda do Tempo. A série de fantasia mais esperada, A Roda do Tempo, com a dimensão épica de O Senhor dos Anéis e A Guerra dos Tronos, mais de 80 milhões de exemplares vendidos. Em breve, uma série televisiva, uma grande produção da Amazon e Sony Pictures. No mundo de luz e sombra, o bem e o mal travam uma épica batalha eterna. Entre na Roda do Tempo. Então, sejam bem-vindos à Roda do Tempo e entrem também nesta viagem. Muito obrigada por estarem aqui connosco. O Carlos então dará início a esta conversa. Sim, conseguem ouvir? Bem. Helena, muito obrigado. Helena Magna Costa, nossa assessora de comunicação. Agradecer em primeiro lugar à Ana, à Mafalda e à Face por estarem connosco esta noite. São leituras vorazes da obra do Robert Jordan e é um prazer contar com a vossa presença aqui. Agradecer também a vós que estão connosco,
prescindir do vosso tempo a estar aqui. Esperemos que fiquem satisfeitos e que saiam daqui com a curiosidade um bocadinho mais espicaçada, se é que já não, se não conhecem já a obra do Robert Jordan. E por fim agradecer ao Abel também por nos ceder o espaço aqui lá fora. A Roda do Tempo é um dos grandes marcos da literatura fantástica. O volume saiu nos anos 90, em 1990, e continua em impressão até hoje. Uma narrativa que diz respeito ao nosso passado, ao nosso futuro, um mundo fantástico com uma hora mágica, pós-medieval, podemos dizer, onde apenas as mulheres conseguem canalizar e controlar o fluxo do poder único. Qualquer homem que tente fazê-lo acaba inevitavelmente por provocar o caos e a devastação do mundo. E quando entramos na narrativa, em particular neste primeiro volume do O Olho do Mundo, o tenebroso, o pastor da noite, que é a personificação da maldade pura, está prestes a quebrar as correntes da sua prisão, e só o dragão renascido, um homem que será no fundo uma espécie de reencarnação de um Messias, só ele poderá salvar a humanidade e o mundo dos planos perversos deste tenebroso. Um confronto colossal onde o próprio mundo pode desaparecer durante a batalha. E é aqui precisamente que a nossa saga começa, em O Olho do Mundo, com uma liga de aventureiros cujo universo pessoal e comunitário está ameaçado, e então eles partem em busca de respostas debaixo da ameaça constante das forças do mal. Como a Helena disse, a adaptação à série de televisão, uma mega produção da Sony com os estúdios da Amazon, tem estreia marcada para o próximo mês de novembro, no serviço de streaming da Amazon Prime, e sobre isso falaremos também mais à frente da adaptação, até porque já temos o trailer, já vimos o trailer, estamos muito entusiasmados com o trailer também. Ana, Mafalda, Faith, peço-vos que canalizem agora o vosso poder único também e que avancemos sem mais demora para as nossas primeiras questões do clube de leitura. Então, para começar, queria agradecer, para começar de todo, pelo facto de terem aberto as portas abertas também para fazermos a leitura conjunta e por nos terem dado a oportunidade também de entrarmos em iniciativas para falar mais sobre a coleção e tentar chegar a mais leitores. E depois quero só dizer que temos alguém que está fazendo um doutoramento relativamente aos livros e que não nos chacinem, pronto, se os nomes estiverem malditos, porque muitas vezes, e quem lê a fantasia principalmente sabe que quem lê e não ouve as palavras muitas vezes acaba por as dizer um bocadinho mal, e as nossas memórias também não são as melhores, portanto os nomes costumam falhar. Mas de qualquer forma nós vamos estar a focar mais então no primeiro livro e na nossa experiência de leitura, que no fundo somos todas leitoras que gostam de fantasia, mas temos todas perspectivas diferentes, histórias de vida diferentes que também acabam por nos levar a percepcionar as coisas de forma diferente. E portanto vai ser muito bom, vamos ouvir esta conversa. Sem dúvida. Então, lançaria a primeira questão, que é uma questão, enfim, daria pano para mangas. O que é que mais, começaria talvez por ti, Ana, o que é que mais te atraiu neste primeiro volume e o que é que funcionou quase como porta de entrada para o universo do Robert Jordan? Eu acho que qualquer leitor de fantasia vai acabar por se cruzar, é inevitável cruzar-se com o nome de Robert Jordan, cruzar-se com a Roda do Tempo, porque é efetivamente das maiores coleções de fantasia e, portanto, é inevitável nós cruzarmos, inevitável ficarmos curiosos. O que é que me fascina? O facto de ser uma viagem. A verdade é que nós, pelo menos nos primeiros volumes, estamos constantemente em viagem. Estamos a conhecer um mundo que as próprias personagens não conhecem, portanto, estamos a vê-lo através dos olhos deles, que são olhos muito inocentes. Eles não conhecem nada, pensam que conhecem tudo, mas vão começar a perceber que têm uma perspectiva muito pequenina do mundo deles. E, portanto, vamos começar a ver novas culturas, mais personagens, pessoas muito diversas,
E é mesmo isso que me fascina para estes livros, é aquilo que me está a fazer querer ler mais e conhecer mais do mundo, mais das personagens, mais culturas, mais tudo. Até porque muitos dos personagens principais não sabem da importância nem da própria que têm, não é? E que vão ter não só no decorrer da narrativa, mas também daquela realidade que estão a viver, não é? Descobrem, como tu estavas a dizer, são confrontados com isso. Com os limites deles. Mafalda. Eu comecei, já tinha ouvido falar da série, mas quando a Ana criou, saltei logo, vamos fazer isso, vamos ler, para ler a série toda, esperemos. Uma longa leitura, sim. Com certeza, não há problema, não preciso ler tudo de uma vez. E o conceito da roda do tempo, de ser explorado o tempo, e ser algo que ser cíclico, foi algo que me chamou mesmo a atenção e que me faz ter curiosidade em continuar a ler a série e conhecer estas personagens. Conhecemos o primeiro livro. Então, a grande desencaminhadora de eu ter começado esta aventura foi realmente a Ana, até porque antes da ideia... E ela faz muito isto na vida, ela gosta. Mas antes desencaminhar as pessoas com leituras. Mas é um bom desencaminhar, mas antes dela ter também a ideia e o vosso apoio para o clube, ela já me tinha referido numa altura este livro e ela disse: mas não te posso contar muito, mas só isto e aquilo. E eu, peraí, isso interessa-me, mas é uma saga enorme. Vamos pensar, vou experimentar o primeiro. E assim que comecei a ler, pensei, isto é diferente de tudo o que eu já li, primeiramente, e depois é um pouco do que elas já falaram. Todo o conhecimento que as personagens vão tendo ao longo do mundo e vão experienciando o mundo, o próprio conceito da roda do tempo, das eras, de como tudo é cíclico, como tudo se repete, como tudo, lá está, renasce, morre e renasce. Acho que é um conceito muito interessante e é um conceito que nota-se que o autor teve muito trabalho a criá-lo, a criar este mundo, a criar estes ideais, a criar estas trajetivas e esta roda cíclica de que todas as eras se repetem, tudo se repete. E eu penso que isso é muito interessante e lá está, no primeiro volume não sabemos ainda muito sobre isso, mas temos a primeira abordagem e só pensamos: eu quero saber mais sobre isto, eu quero descobrir mais, eu quero, como a Ana disse, viajar com eles e ir descobrindo à medida que eles vão descobrindo eu também o que é que está a acontecer e o que é que realmente foi criado. E isso foi das coisas que me fez pensar mesmo: não, eu quero saber o que é que se passa mais, eu quero seguir esta saga e continuar. É verdade, sim, porque há um desenvolvimento que estas personagens não são heróis à partida, digamos assim, não é? São quase como heróis um pouco improváveis, não é? Aliás, acaba por ser uma das coisas mais interessantes, porque nós temos, geralmente acontece, ok, és o tal, és a pessoa que vai salvar o mundo, e as pessoas pensam: ok, vamos. Eles não querem ser heróis, eles não querem fazer aquilo, eles querem voltar para a aldeia deles e ter uma vida pacata e voltar a ter um rebanho e serem ferreiros, e eles não querem aquilo. Mas como eventualmente alguém diz no livro, um herói não é um herói porque faz aquilo que tem de ser, não é um herói porque escolhe ser um herói, é o herói porque se vê numa situação em que tem de fazer aquilo que tem de ser feito e portanto acaba por se ver numa situação e fazê-la. E portanto é isto que nós temos nestes livros, são heróis que, não querendo ser, têm de tomar decisões para tentar fazer o melhor pelas pessoas que estão à volta deles e pelo mundo, mas não querem, são relutantes. Sim, até porque os três protagonistas são muito jovens, não é? Podemos vê-los quase como 18, 19 anos. Adolescentes? Sim, cerca de 19 anos. Vamos questionar a pessoa entendida. 19 anos. 20, pronto. 19, 20 anos. Mas parecem mais novos. A descrição que eles fazem parece mais novos. Sim, a descrição que faz dá a ideia de ser 16, 17, depois percebemos que eles são um bocadinho mais velhos. Quer dizer que ainda não fizeram 20, vão fazer 20 anos. Pronto, 19, 20 anos. E a questão ali é, nós temos personagens extremamente inocentes de certa forma, mas ao mesmo tempo temos uma aldeia que é extremamente peculiar, porque eles não têm propriamente a perspectiva que alguém numa aldeia teria. Eles são educados, eles sabem ler, eles gostam de ler, gostam de ter histórias, têm acesso a livros
e portanto não é propriamente a aldeia mais, apesar de ser remota, eles não são propriamente isolados e não são pessoas sem informação, o que acaba por ter um impacto muito grande depois na forma como eles vão relacionando entre eles e a forma como depois vão ver as outras situações que são as propostas no caminho. E aproveitando agora a deixa dos personagens, a pergunta, uma das perguntas, qual é que é a vossa personagem favorita? Como é que uma pessoa escolhe? Não, eu vou tentar fugir da resposta mais que toda a gente diria. Portanto, eu não vou para a resposta que toda a gente diria. Moraine, pronto, é a personagem que efetivamente tem mais segredos. Aquela que nós vamos ver mais a dar aos poucos. Se nós pensarmos nos 3 principais, ou se pensarmos nos 5 principais, são livros com muitas personagens, para quem ainda não começou, a ler, são mesmo muitas personagens. Eu vou escolher o Perrin, porque é uma personagem que é extremamente reservado e, portanto, os próprios amigos não sabem muito bem o que contar da parte dele, mas como nós temos acesso aos pensamentos da personagem, é uma personagem muito rica. As coisas passam-se na cabeça dele, não necessariamente aquilo que ele passa para fora, e é uma coisa que se calhar eu gosto porque é uma coisa com a qual eu me consigo relacionar. Aliás, há uma passagem no livro onde se diz precisamente isso, não é? Que é alguém que absorve muito mais. Exatamente, do que ele não fala, ele observa. E portanto, ele quando fala, as coisas estão pensadas, são ponderadas, é uma personagem muito ponderada. E portanto, acho que é uma personagem que, aliás, todas elas têm ainda muito para crescer, mas acho que o Perrin também tem ali alguém que ainda tem muito mais para mostrar e para crescer, mas não seria a personagem, principalmente no primeiro livro, não seria toda a minha preferida, que seria o Matt. Mas o Perrin, gosto das lutas interiores dele e tudo que ele vai ter de aceitar em relação a ele. Me fala? Eu tenho preferência por personagens secundárias. Portanto, a personagem que eu fiquei com mais vontade de saber sobre ela foi o Loyal. Fiquei com curiosidade de saber mais sobre, porque ele não é humano, portanto fiquei com curiosidade de saber mais sobre essa personagem e sobre o mundo dele, e também é uma personagem assim mais reservada, que supostamente é dos livros, portanto se calhar Kindred Spirits, qualquer coisa assim do género. Uma relação mais próxima. Faith, e tu? Bem, eu roubando um bocado a resposta à Mafalda, eu também gosto do Loyal. Porque lá está, ele, comparado aos nossos personagens principais, ele é bastante mais velho, mas na raça dele ele é novinho. E ele gosta muito de conhecer o mundo também, ele quer muito saber o que é que se passa, quer saber de onde é que vêm as histórias. E acaba por lá estar a criar uma relação com estas pessoas que são de uma raça diferente da dela, mas também que andam à procura de respostas. E isso interessou-me bastante. E depois, se formos olhar um bocado mais para personagens talvez mais principais, mas não principais, eu gosto do Alan, I don't know how to say it, que é o guardião da Moraine, da Aes Sedai, porque eu acho que ele também ainda tem muito para mostrar, porque ele também é muito recatado, é muito, ok, eu tenho que seguir o que é certo, eu tenho que seguir... autoritário também. Sim, eu tenho que seguir o que é certo, tenho que seguir o que a minha posição manda e exige, mas ao mesmo tempo se calhar também quero descobrir o que é que se passa mais dentro de mim e a minha relação com os outros. Então também é uma personagem que me interessa bastante saber um pouco mais sobre ele, porque acho que ele também tem ali umas surpresazinhas, lá está também como o Perrin, também tem ali umas surpresazinhas a mostrar. E é um personagem onde tu percebes claramente que há uma batalha interior muito grande, não é? Sim, entre também aquilo isso. Que ele quer. Entre o que ele quer e o que ele acha que é o correto e que ele tem que fazer. Portanto, ele também se gera muito pelas influências exteriores do que a própria sociedade e aquele próprio mundo exigem das pessoas, tanto na posição dele como, lá está, mais background, que a gente ainda não sabe tudo, o que é que pode ter acontecido que o tenha levado à posição que ele está agora, porque é que ele tomou essa decisão e seguiu esse caminho. Portanto, e há um sentido de lealdade também, toda a prova que é constante nessa personagem, não é? Tudo o que faz, tudo o que diz. Eu nisso por acaso cheguei à conclusão que os dois personagens que eu mais gosto têm muito essa questão da lealdade, porque já o Loyal, o Ogier, também é muito leal, porque ele próprio também chega... Quer dizer, todas as personagens se questionam nesta viagem. E a parte interessantíssima é isso, porque nós estamos a questionar, mas eles próprios estão-se a questionar dentro da narrativa.
Mas uma coisa que eu me apercebi quando estava a pensar nas personagens preferidas é que ambos têm uma noção de lealdade muito forte, de maneiras ligeiramente diferentes, mas ambos têm muito essa noção, têm muito isso presente na vida deles. E eu acho que também é por isso que eu gosto das duas personagens, acabam por ter ali uma ligação, mesmo sendo completamente diferentes. Então, o Thor, ninguém não tem uma palavra para o Thor, não? Não, é uma personagem muito interessante. É verdade que é interessante. Até porque é daquelas personagens que nós inicialmente não percebemos muito bem se podemos confiar nela ou não. Começa logo aí. E portanto nós estamos ali um bocado pé atrás. Muito misterioso. Aliás, eu gosto de livros com personagens cinzentas e a verdade é que este livro dá personagens muito reais. São pessoas com as quais nós nos podemos cruzar. São personagens que têm dúvidas e que nem sempre querem fazer aquilo que tem de ser feito e que, lá está, são muito cinzentas, não é preto no branco. Não são exclusivamente boas, nem exclusivamente más. E o Tom acaba por ser um bocado isso, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer ali, porque ele até pode dar alguma ideia de segurança, mas ao mesmo tempo nós pensamos, mas será que podemos mesmo confiar em ti? É sempre no fio da navalha, assim. E tecnicamente o primeiro livro, que é o livro onde nós nos estamos a focar, pronto, isto é um spoiler, podem confiar no Tom. Podemos confiar nele. Podemos confiar no Tom. Por enquanto, pelo menos por Nas enquanto. primeiras páginas, nós achamos que não podemos confiar. Exato. Mas podemos confiar. Muito bem. E agora, pensando, enfim, é um livro longuíssimo, um universo muito vasto, mas se tivessem de escolher um capítulo, um momento da narrativa, em especial convosco, qual seria a vossa resposta? Mafalda? Eu gostei logo dos capítulos iniciais. Existe um ataque à cidade, à quinta, onde vive uma das personagens principais, e toda a viagem que ele tem que fazer para sobreviver e para levar o seu pai até a aldeia, para ver se ambos conseguem sobreviver, foi algo que eu gostei bastante. Senti-me a viajar com aquelas personagens, ao mesmo tempo que Mas isso, desculpa, no momento em que o pai já está... Sim, porque ele é atacado, não fica muito bem, fica assim um bocadinho machucado. E toda aquela sobrevivência, ele tentar chegar à aldeia, porque ele acha que a aldeia vai ser a solução, porque lá de certeza que vai estar alguém a resistir ou que não está a ser atacado. Toda essa ansiedade de chegar, gostei bastante. E o próprio pânico que ele sente pelo estado do pai, não é? E ao mesmo tempo a coragem de, naquela noite que é uma noite... Muda tudo. Do primeiro que muda tudo, sim. Uma besta, digamos, com a qual ele nunca se tinha confrontado e que mesmo assim decide, ok, eu tenho de salvar o meu pai. O grande primeiro momento de coragem daquela personagem. Sim, sem dúvida. Sim, até porque são confrontados com algo saído de mitos, coisas que eles não acreditavam sequer que existia. Portanto, sim, estás confrontado com o teu pesadelo e de repente tens de lutar pela sobrevivência, não só tua, mas também do teu pai, que ainda por cima é maior e forte, e tens de o arrastar até uma aldeia que ainda fica a uns quilómetros de distância. E depois com o próprio pai a delirar, não é? Se bem me lembro, e a fazer revelações também, tipo, pai, não é o melhor momento para me dizeres isso. Ok, espero que seja mesmo teu filho. Enfim. Ana, o que é que tu dirias? Olha, para mim acho que o momento de viragem é Shadar Logoth. É uma cidade fantasma. Porquê? Porque é a primeira vez que eles são confrontados todos ao mesmo tempo, com alguma coisa também saída de pesadelos. É um momento em que o grupo se separa, é um momento em que eles são obrigados a crescer, é um momento em que eles se vão ver confrontados com as próprias decisões, porque acaba por haver ali uma situação que faz com que depois vai dar o tom para o resto do livro. E acho que é um momento mesmo, lá está, é a viragem, é o sítio onde eles vão começar a crescer e a caminhar para o destino de cada um deles. É talvez, Ana, desculpa, a perda da inocência que tu falavas inicialmente. Exatamente. Exatamente. O confronto
Sim, até aí eles já tinham sido confrontados com os Trollocs, que são então as bestas que eles veem logo no início do livro, mas ali, no fundo, primeiro acabam por se ver entre a espada e a parede, porque eles estão a ser perseguidos pelos Trollocs e depois acabam por ir naquela cidade e têm outras coisas que são um pouco mais invisíveis com as quais têm de lutar. E no fundo, lá está, é essa perda de inocência, é o facto de, ok, isto está mesmo a acontecer, está-nos a acontecer a nós e nós agora vamos ter de fazer qualquer coisa para resolver isto e se calhar vamos ter de ir para um sítio onde nós não queremos ir, mas onde possivelmente será o único sítio onde nos poderão ajudar. Eu não quero a ajuda delas, mas são as únicas pessoas que podem ajudar. Portanto, é o único caminho. É se calhar o primeiro momento em que eles são realmente expostos ou em que percebem que não se conseguiriam defender perante determinados... E que talvez não cheguem ao fim da história. Acho que é o momento em que todos eles pensam, ok, eu não passo daqui. Mas passa, ainda chegam ao segundo livro. Mais histórias. Bem, eu momentos de livros eu sou um bocado complicado porque a minha memória é mesmo de peixinho. Eu às vezes fico mais com a sensação e com o sentimento do livro do que com passagens específicas. Mas como já tínhamos estado até a falar anteriormente entre nós, a situação que a Ana fala, a parte que se calhar me tocou mais não foi um capítulo, não foi uma passagem, mas foi mais uma passagem grande de tempo, que é realmente quando eles se separam, realmente quando eles têm que, todos um pouco individualmente, mas depois também ficamos ali com pares um bocado improváveis, entre eles, ficamos ali com uns pares um bocadinho improváveis que nós pensamos, isto não vai resultar nada bem, isto não vai sair daqui nada de bom. E aí as próprias personagens, lá está, recomeçam de uma maneira menos inocente esse reconhecimento do que é que se passa à volta delas, do que é que está realmente a acontecer, dos perigos que há à volta deles, dos tais confrontamentos com coisas que eles só sabiam de lendas, de histórias, com coisas que eles pensavam, ok, isto é só uma lenda que nos contaram na nossa aldeia, isto não é real, isto nunca existiu. E toda essa viagem, e eu vou ser muito honesta, para mim, na altura foi um bocadinho aborrecido estar a ler, mas quando entrei no ritmo e havia alturas que eu ficava cansada com o cansaço deles, que eu assim, meu Deus, vocês não param de andar, vocês não param de sofrer, mas foi o que me deu mais base para as personagens e foi talvez aquele, lá está, o que a Ana falou foi um momento de viragem para eles, esse momento de leitura foi um momento de viragem para mim como leitora, foi começar a ver as personagens com outros olhos, começar a ver, espera aí, estas pessoas vão ter um grande desenvolvimento e vão começar realmente a ver o que é que se passa à volta deles e eu própria vou descobrir isso. Então, mesmo sendo, na altura, um bocadinho maçudo, não conseguia ver a obra sem essa parte e percebo perfeitamente porque é que ela existe e foi das partes que acabou por marcar mais na minha leitura. Eu recordo um trecho, creio que ainda antes de eles iniciarem a viagem, da Moiraine, quando fala do tempo ancestral e da batalha ancestral do Manetheren, quase um apelo ao passado, não sei se tem isso presente convosco, mas acho que para mim foi um momento que me ficou, porque é realmente algo do qual depois, mais tarde, eles vão eles próprios evocar isso para fazer frente a muitos dos perigos que enfrentam, não é? Sim, até porque são coisas que às vezes acabam por... Lá está, como é que nós devemos dizer isto sem dizer? Há um problema grande com spoilers, sim. Sim, eu estou a tentar manter isto o mais spoiler-free possível. Manetheren, eu acho que eles já tinham começado a viagem, porque no fundo é descobrir que a aldeia deles poderá não ser uma aldeia recatada e tão inocente como parece. Tem um passado, tem um sangue que continua a correr nas gentes daquela aldeia e que acaba por fazer com que eles não sejam simples pastores e aldeões. Portanto, são pessoas que já vêm de uma linhagem e uma descendência de guerreiros e, portanto, sim, é um momento que acaba por ser evocado bastantes vezes mais tarde, mesmo sim, em vários momentos em vários livros. E quem já leu mais saberá melhor que eu. E efetivamente acaba por ser uma coisa que, pelo menos no primeiro, ainda não marca muito. Eles também ainda não sabem muito bem o que é que isso significa.
É uma coisa que eles vão descobrir mais à frente, à medida que vão viajando, à medida que se vão confrontando com algumas situações. É quase como se tivessem ali umas recordações esquecidas que não poderão ser deles, não é? Sim, é algo ténue, não é? Funciona com temos confiança. temos aqui a questão da roda do tempo e da passagem e toda esta luta do bem contra o mal e das personagens que foram, são e serão. Portanto, no fundo, poderão não ser as memórias deles daquele corpo físico, mas talvez já tenham sido alguém no passado e que já tenha tido um papel importante na história. Falavas da luta do bem contra o mal, que é, enfim, o conceito base ao livro, mas em termos de outros conceitos ficcionais do Robert Jordan, qual será aquele que tu achas mais curioso, mais peculiar, mais interessante? Talvez possa funcionar até quase como uma metáfora que te agrade mais, está por uma fala? Para mim é mesmo a repetição, tudo se repete. Tudo na história se repete, tanto na do livro como nas nossas. E por isso mesmo acho que isso é um conceito que está a ser muito mais explorado na série dos livros, porque nós temos a sensação que tudo isto já aconteceu, tudo isto vai acontecer agora e tudo isto possivelmente irá acontecer outra vez. Portanto, existe sempre esta sensação que tudo se repete, tudo se repete, tudo se repete. Pode não ser exatamente igual, porque agora temos estas personagens, antes foram outras. Quem sabe? Quem serão as próximas? É, da mesma forma que se diz que as modas são cíclicas, a história também é cíclica e se nós começarmos a analisar na nossa história vamos começar a encontrar momentos-chave e neste momento temos coisas que se estão a repetir, coisas que nós nunca pensámos que em 2021 se fossem repetir e que não deveriam, não deveriam. E portanto acho que o Robert Jordan está a explorar muito bem essa questão do tempo e dos ciclos que se passam e das pessoas que vêm e que têm um papel. E lá está, podem ser personagens diferentes, mas o papel é aquele. Há uma posição que vão ter de tomar, há decisões que vão ter de fazer e há muitas coisas que já foram feitas e vão ter de ser repetidas. E será que eles vão mesmo fazer aquilo que é suposto? E esperemos nós que com resultados diferentes, porque até agora as eras não tiveram finais muito bons. Sim. A minha ideia basicamente é a mesma delas, como eu já tinha falado, todo este conceito de roda do tempo que dá numa saga, não é? Todo este conceito do padrão, das eras, da repetição, de lá está, o que aconteceu, está a acontecer e vai voltar a acontecer. Isso com ligação às profecias também do dragão renascido, da pessoa que poderá salvar o mundo ou fazer a ruptura dele, ou ambas, não é? Porque com grande poder muitas vezes infelizmente as coisas não correm muito bem, não é? Pensei que ias dizer que tinha grande responsabilidade. também pode ser. Até porque há pouco tempo vi um meme que dizia que o Uncle Ben está farto de morrer porque estão fartos de fazer spin-offs do Spider-Man, portanto também poderia Imaginem a quantidade de pessoas que já morreram ao longo do ciclo das eras. Portanto sim, toda essa introdução a este mundo e esta criação que o autor teve mesmo que pensar bastante. E há pouco estávamos aqui a ter umas teorias sobre isto das eras e se ele nos queria transmitir mais algo do que está literalmente escrito e pensámos todas, sim, mas não vou dizer o quê porque senão não leio, tenho que ler. E falando disso, voltamos neste caso também ao início do livro, que é o capítulo introdutório do livro, fala muito, lá está, de uma era diferente em que aconteceu, vamos lá saber, isto não é spoiler, uma ruptura do mundo, não é? A coisa não correu muito bem. E mesmo a partir daí somos levados de paraquedas com um conceito temporal que para mim, lá está, volto a dizer, é completamente novidade, nunca tinha visto nada assim e acho que o Jordan fez um conceito único a esse nível. E penso que é mesmo o conceito que ele tem que o distingue mesmo de toda a fantasia e toda a high fantasy que há escrita até hoje, ou que já foi escrita antigamente, ou que se calhar virá a ser escrita, porque penso que é uma coisa muito própria dele e algo que envolveu muito estudo e muita clareza no que ele queria fazer. E é algo que, de certo, ao mesmo tempo não compreendo muito bem, mas ao mesmo tempo não me sinto incomodada porque estou a ir com a roda. Estou a deixar a roda de ser o padrãozinho dela e estou a ver onde é que me vai levar a mim e às personagens.
Aliás, Sim, até sim. é curioso, porque no primeiro livro nós conseguimos perceber muitas influências do Tolkien. No entanto, mais do que as influências do Tolkien, eu comecei a perceber-me das influências que Robert Jordan teve em autores que escreveram mais sagas de fantasia depois dele. Porque, por exemplo, eu comecei a ler e percebi, ok, estou a perceber perfeitamente porque é que é o Brandon Sanderson a terminar esta coleção. Faz perfeito sentido. Da mesma maneira que estava a ler algumas coisas e pensei, o Patrick Rothfuss leu garantidamente Roda do Tempo. Portanto, há muitas influências que Robert Jordan depois acabou por ter em vários autores de fantasia e que é muito engraçado conseguir identificar pequenos detalhes que acabaram por servir de inspiração para outras pessoas. E apesar de serem conceitos completamente diferentes dos livros, entre todos eles, a verdade é que nós conseguimos sempre ver ali um quê de inspiração, uma boquinha que deu depois aso a um mar de ideias. Sem dúvida, um autor que deixou a sua marca em outros autores, não é? Outros autores. Perguntaria agora, entrava num conceito também que é o conceito mais explorado na série, pelo menos daquilo que vimos no trailer, e perguntaria de que maneira é que vocês veem a representação do poder feminino através das Aes Sedai no romance, na série. O que vos parece? Eu acho que na altura em que o livro saiu foi algo ligeiramente diferente. Apesar de já haver livros de fantasia com personagens femininas fortes, não era muito normal num livro de high fantasy, de séries grandes, ver personagens com tanto poder, personagens femininas com tanto poder, e serem o centro quase do poder. De falar do poder mágico, mas também do poder político, porque tudo isto está envolvido umas coisas com as outras. E não era muito habitual. E eu acho que foi também intencional por parte do autor fazer essa escolha e desenvolver mais estas personagens desta maneira. Aliás, deixa-me bastante curiosa com as mulheres que ele tinha na vida dele, porque devia ter mulheres muito fortes na vida dele. É verdade, para anos 90 não era a coisa mais habitual, principalmente um autor masculino a escrever e a pôr mulheres no centro do poder. Não era de todo habitual, e é uma coisa que até agora não é muito feita, e nós temos aqui efetivamente um poder que é quase dado em exclusivo, neste momento quase em exclusivo, porque se os homens usarem o poder único para levar à loucura, e portanto... É um pouco essa ideia de domínio do poder, não é? Eu Exatamente. consigo dominar o poder, não é? Simplesmente Aliás, aceder ao poder. Até dá a sensação que todos eles têm acesso, mas as mulheres também são... Pronto, há duas correntes diferentes no poder, mas mesmo havendo duas correntes diferentes no poder e uma delas está contaminada e a outra não, a verdade é que a ideia que dá é que as mulheres conseguiram controlar aquilo de uma maneira diferente e a abordagem delas ao poder também será diferente, e será por isso que também não há tantos problemas como quando são os homens a aceder a ele. E a verdade é que, apesar das personagens femininas não serem as melhores do universo, a verdade é que ele é muito ingênuo às vezes a escrever algumas coisas, mas ele pôs as mulheres no poder, e só isso já destaca aqui muito relativamente às coisas que foram escritas na época. E portanto nós também podemos ficar um bocado chateadas de ver a Nani puxar a trança. Façam o drinking game, juro que vão acabar bêbados no final do livro. Talvez não, porque o livro é grande e entre cenas em que ela aparece tem tempo para passar um bocadinho os primeiros shots, mas a verdade é que são esses pequenos detalhes que até podem irritar um bocadinho, porque são repetidos, mas também é isso que faz com que nós percebamos melhor que a personagem está preocupada ou frustrada ou está a passar por ali. Ele tem tiques, as personagens têm tiques, da mesma maneira que nós temos tiques, e às vezes nem nos apercebemos, e é uma coisa que ela faz, por exemplo, sem se aperceber. Nós sabemos porque está a ser descrito para nós, mas para ela é uma coisa normal, ela está a reagir ao momento. E, portanto, é muito interessante ver a perspectiva dele das mulheres, e lá está, queria conhecer melhor as mulheres que ele tinha na vida dele, porque
deviam ser, e provavelmente ainda existem, pelo menos a mulher está viva, sim, portanto devem ser pessoas extraordinárias. Bem, eu concordo com tudo o que ela já disseram até agora, não é? Portanto, eu aproveito sempre para dizer isto, não sei se já perceberam. Mas assim eu vou começar por ti, então. Bolas, podia ter estado calada. Mas para além disso, lá está, voltamos à ideia de isto foi escrito, lá está, nos anos 90, mas acaba por ser muito contemporâneo ainda, no sentido que ele põe as mulheres no poder, sim, mas ao mesmo tempo a sociedade à volta tem medo, tem ódio, tem aquele receio de morte, do que é que elas podem fazer, se elas vão realmente governar aquele mundo todo, aquele reino todo, o que é que elas podem ou não fazer. E depois... Aliás, desculpa, estava agora a lembrar, na própria aldeia, os dois concílios que há, que muitas vezes entram em confronto, não é? Com algumas decisões. As mulheres e os homens. Os homens nunca sabem nada. Não, as mulheres é que tomam as decisões todas. Sim, exato. E também nas Aes Sedai ao subjugar os homens que possam ter o poder ou possam ter contacto com o poder, e um homem principalmente, e naquela altura estar a escrever isso, de que as mulheres chegavam ao pé de um homem e não, meu amigo, não vais brincar com o poder único porque tu não tens capacidades para isso. Acho que foi um pouco muito à frente, um pouco muito, faz sentido, um pouco muito. Eu digo um pouco muito devido ao que a Ana já disse, que certas situações nas personagens femininas, pronto, ficam um bocadinho aquém, mas estou com esperança que ele tenha desenvolvido. Elas desenvolvem. Eu já sei que as personagens que nós não gostamos muito no início, que nós depois vamos começar a gostar mais delas à frente. Portanto, não sabem paixão. Mas sim, acho que essa ideia foi muito bem conseguida, com os pequeninos erros, mas não se pode ter tudo, nada é perfeito, não é? E também porque, sendo mulher, não é? E sendo uma leitora de fantasia, gosto bastante de ver essa representatividade de personagens femininas com mais poder, com mais quase pujança numa história. E falando há bocado nas aldeias, que tu comentaste, Carlos, há também a questão das sabedorias. Também sim, são mulheres de grande poder dentro das aldeias, que são como se fossem as curandeiras. E ele também escolheu ser o papel da mulher. Portanto, como a Ana também disse, gostava de saber que mulheres é que tiveram na vida dele, porque ao mesmo tempo devia dizer assim, muitos parabéns, conseguiram criar um homem que escreveu o High Fantasy e que as mulheres gostam de se ver representadas. Agora, avançamos agora para a ligação entre este primeiro volume, O Olho do Mundo e a série. Qual é que é a vossa expectativa em termos da adaptação? Faith, Mafalda? Eu vou um bocadinho com expectativas em aberto. Não vale para ter expectativas muito altas, porque também não quero ficar desiludida. Mas de tudo aquilo que já vi do trailer e das coisas que têm saído para fora, parece que vai ser algo bastante interessante. Pelo menos as imagens do trailer são fantásticas. Aquela questão há pouco falavas tu, Faith, também muito do tempo. Não sei se recordam, no final do trailer há aquela parte em que temos a dança na roda, que muda para a cena seguinte com os personagens, enfim, fachadas, mortas, não é? E volta novamente à roda, portanto há aí essa ligação que eles conseguiram capturar muito bem, não é? Que presumivelmente vão desenvolver. Relativamente às expectativas, eu geralmente vou para adaptações com expectativas extremamente baixas. Relativamente aos livros, eu costumo dizer que as expectativas são o pior inimigo de um livro. Em relação às adaptações é a mesma coisa. Apesar de eu preferir começar pelo livro e depois passar para a adaptação, porque assim, se eu ficar desiludida com alguma coisa, é com a adaptação. O livro está lá, está tudo ok. É verdade que o trailer dá-nos... O trailer está interessante. Ao mesmo tempo, tem ali alguns detalhes que me deixam um bocadinho preocupado. Mencionaste alguns antes de sabermos aqui ao palco. É verdade. Acho que podes... Há alguma nudez no trailer que não existe no livro e que me deixa um bocadinho preocupada com aquilo que eles terão a tentar fazer e que poderão estar a tentar apelar a uma faixa etária mais elevada do que aquela que geralmente poderá ir para os livros, mas a verdade é que os personagens são
no mínimo, bastante inocentes e ingênuas dentro de tudo aquilo que sabem, porque efetivamente sabem muita coisa, mas são muito, muito inocentes e muito ingênuos. E as relações que existem nos livros também são muito ingênuas, é muito fofinho, é muito uma expectativa, uma projeção daquilo que poderá um dia vir a ser. E está-me a dar a sensação que o trailer, eles estão a ir por um caminho em que as coisas se concretizam cedo demais, se é que se chegam a concretizar nos livros, e portanto deixa-me um bocadinho preocupada. Achas que há uma maturidade emocional muito desenvolvida para... Talvez, e a questão é que não sinto que fosse necessário isso para a história. O livro não precisa disso para avançar e não tenho certeza que a série precisasse disso para avançar, mas a verdade é que, tanto quanto sei, esta produção está a tentar, no fundo, vir colmatar aqui o buraquinho que deixou a Guerra dos Tronos, e todos nós sabemos como é que foi a Guerra dos Tronos, não é? Portanto, sexo, drogas e rock and roll, quase, e, portanto, poderão e as mortes que estão associadas ao sexo, e muitas mortes. Portanto, penso que eles poderão estar a tentar ir por um caminho que talvez não seja aquele que o autor escreveu. Ao mesmo tempo, pode ser um sonho. Nós não sabemos, porque não sabemos em que contexto aquelas cenas aparecem. E, portanto, a verdade é que temos adolescentes, e os adolescentes têm uma imaginação muito fértil, e mesmo que as coisas não aconteçam, as coisas são pensadas e imaginadas. E, portanto, poderá ser um sonho, poderá ser projeção daquilo que queriam que acontecesse, e vamos ter de ver a série também para perceber de onde é que vêm aquelas cenas. E ver também, efetivamente, se a adaptação está boa ou não. Feito, terminávamos, fechávamos se calhar contigo. Eu estou a tentar manter as minhas expectativas mais no visual, sinceramente, mais na maneira como eles vão construir o mundo a nível visual, que pelo trailer já me parece bastante bem. Até o nível das cores da filmagem, os guarda-roupas, que é uma das coisas que eu reparo logo. Aquela imagem da Torre Branca, por exemplo. Exatamente, a própria cidade, o Tarvalon, não se me engano, é assim que se diz. Todas essas imagens e a maneira como eles filmaram também o trailer, lá está, esse pormenor da roda, o pormenor de se ver as torres do cimo para criar sempre aquele efeito de roda, está-me a interessar bastante. Em relação mais à parte da história, também não gostei muito do que a Ana está a dizer, porque acho que esta história não precisa disso. Eu sei que vende, toda a gente sabe que isso vende, infelizmente ou felizmente, não sei, há mercado para tudo, não é? Mas penso que é uma história que não necessita virem por aí. Nós não temos a certeza se eles vão ou não é? Porque no trailer, pode ser uma pista apenas, no trailer pode ser, desenvolver. lá está, pode ser só um pensamento, pode ser outra situação qualquer, que por acaso os meninos estão com pouca roupa, mas podiam estar num bem comum, como eu estava a dizer há bocado, nós não sabemos. E o menino achou que a menina estava triste e sentou-se ao lado dela, pronto. Um bem comum. Num bem comum, pronto. Não havia para meninas e meninos, pronto, foi partilhado. Mas tenho um pouco de receio, além disso, do ritmo, porque nós claro que sabemos que quando as coisas são adaptadas os pormenores todos não podem estar lá, obviamente, mas como a série se baseia muito nas personagens e no seu desenvolvimento pessoal e na sua viagem tanto interior como realmente física, tenho um bocado de receio que apressem se calhar demais para chegar a informações que os leitores tiveram que estar ali e ver coisas a acontecer para termos essa informação. E tenho um bocado de receio disso, mas vamos esperar que eles façam um bom trabalho, até porque acho que eles até já estão a gravar a segunda season, portanto, sim, já se comprometeram com uma e já há muito hype, o que é bom também porque vai puxar as pessoas mais para a leitura. Nós sabemos o que é que aconteceu com outras grandes séries de fantasia, puxou as pessoas para ler os livros, o que é fantástico. Portanto, eu espero que eles façam um bom trabalho e eles sabem que têm muita pressão sobre eles, porque eles sabem que todo o mundo de fantasia está de olhos neles, a ver o que é que eles estão a fazer, a ver quem é que eles estão a escolher, a ver se eles estão a pôr as personagens como está descrito no livro. Portanto, esperarmos para ver, já não falta tudo. Portanto... Faith, Mafalda, Ana, o nosso tempo esgotou-se, lamentavelmente. Resta-me agradecer-vos uma vez mais muito por terem estado cá connosco. Ana, falavas há pouco, todas vós têm espaços nas redes, não é? Com grande atividade. Nós tentamos. O meu neste momento está um bocadinho parado, mas é para voltar. Nós todos vamos mudar. Eu e a Mafalda temos canal no YouTube, a Faith tem uma página no Instagram, elas têm marcadores para vos entregar se vocês quiserem. Eu deixei os meus no carro, portanto, ainda bem que andei 2 horas à procura deles e os encontrei depois de estar no carro. Mas se alguém quiser amanhã no Boa lá na feira, posso andar com eles. Pronto.
Mas a Maria João Cova está a ser uma fofinha e está a distribuir os marcadores da Mafalda e da Fei. E muito obrigada por estarem aqui, porque honestamente nós estávamos todos com um bocadinho de medo que, apanhando que este momento fosse na hora H e que não tivéssemos aqui pessoas a ouvirem-nos. E se nós já estávamos nervosas por estar a falar sobre... Enquanto somos nós as três ou nós as quatro, está tudo muito bem, mas ter público, de certa forma, intimida, mas também estarmos a falar para cadeiras vazias também ia ser complicado. E, portanto, muito obrigada, assim. muito obrigada por terem estado aqui. E por nos estarem a ouvir, e se for para nos chacinar, podem chacinar já a seguir, pronto, pelas coisas que nós possamos ter dito ou não. E tenho brownies também para quem quiser. É verdade, nós vamos subornar e depois Temos que comer em segurança, assim. E pronto, muito obrigada pelo convite. Honestamente, foi uma coisa que me deixou muito feliz, e ter-vos a vocês as duas comigo aqui em cima do palco também. Não, e a nós também, a Bertrand fica muito satisfeita por ter leitores tão empenhados, e é com prazer que vos damos também a palavra para falarem sobre os nossos autores e sobre os livros. Resta-me dizer que teremos uma nova edição com sobrecapa em breve nas livrarias, uma sobrecapa alusiva à série, e pelo menos mais um volume na calha para a primeira metade do próximo ano, e quem sabe um sexto, e quem sabe mais. Isso teremos de depois. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Também em nome da Bertrand Editora, eu também quero agradecer a vossa presença, quem teve a oportunidade aqui de assistir este clube de leitura, e uma vez mais a todas as nossas intervenientes e leitoras acérrimas de Robert Jordan e grandes defensoras daqui da leitura de fantasia épica.